Imagine uma voz tão antiga que não fala em palavras, mas em vibrações que se propagam pelo vácuo. Nenhum som toca seus ouvidos, mas o universo ressoa. Você está deitado sob um dossel de estrelas, imóvel e silencioso. Mas acima, a realidade é tudo menos quieta. O céu noturno é uma sinfonia ativa, repleta de histórias que atravessam bilhões de anos. É o lugar onde o tempo se estica, onde a gravidade se curva e onde a luz se torna uma mensageira de épocas esquecidas. Cada fóton de uma estrela distante é um viajante do tempo. Quando ele toca seu olho, você não está vendo aquela estrela como ela é, mas como ela era há 10, 100, 1 bilhão de anos. A luz das estrelas não apenas ilumina, ela testemunha. O que você vê é um registro fóssil no meio da luz. No entanto, a música mais assombrosa do universo não viaja em ondas sonoras. No vácuo do espaço, o som tradicional não pode viajar. Mas o cosmos ainda canta. Ele canta em radiação eletromagnética, em raios gama, raios X, ultravioleta e ondas de rádio. Esses sinais, traduzidos por radiotelescópios, nos falam de estrelas de nêutrons girando, do colapso de sóis e do zumbido tênue do próprio universo infantil. Você está na sala de controle, agora enormes antenas parabólicas apontam para o céu, nos monitores. Pulsos rítmicos aparecem, são pulsares. Estrelas de nêutrons girando centenas de vezes por segundo, cada uma o núcleo colapsado de uma supernova. Eles emitem radiação com um tempo tão perfeito que os usamos para manter nossos relógios atômicos em dia. A morte de uma estrela se torna o batimento cardíaco das medições de nossa civilização. Depois, há as vozes irregulares rajadas de ondas de rádio de quasares, do espaço-tempo retorcido perto de buracos negros, dos nascimentos e mortes explosivas de estrelas. Algumas são constantes, outras são frenéticas. Cada uma fala de gravidade extrema, tempestades magnéticas e matéria se comportando de maneiras que ainda lutamos para modelar. Um dos sons mais antigos do universo é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma radiação tênue emitida apenas 380 mil anos após o Big Bang. Ela permeia o universo. Um brilho remanescente de uma época antes das estrelas, antes das galáxias, antes dos elementos como os conhecemos. É o eco cósmico do universo se tornando transparente pela primeira vez. Ouça mais de perto. O hidrogênio, o elemento mais abundante, também fala. Quando ele inverte o spin de seu elétron, emite ondas de rádio em uma frequência muito específica. Com isso, mapeamos galáxias. Vemos onde as estrelas nascem. Traçamos braços espirais. As nuvens de gás interestelar não são silenciosas, elas nos dizem onde novos sóis brilharão. E nossa própria estrela, o Sol, é um instrumento selvagem. Ela entra em erupção, gera tempestades, perturba satélites e acende auroras. Ela envia ejeções de massa coronal, nuvens de 1 bilhão de toneladas de plasma que podem derrubar redes elétricas. Elas unem com atividade sob sua superfície, vibrando em modos de oscilação que podemos detectar. Nada disso é caos, é sinfonia, padrões dentro de padrões, harmonias enterradas no ruído. O caos se torna dados, os dados se tornam significado. E, no entanto, entre todos esses sinais, ouvimos sussurros de algo mais enigmático, algo que não podemos ver, mas cuja influência é avassaladora. As galáxias giram mais rápido do que deveriam. A luz se curva mais do que o esperado. Uma força oculta mantém as galáxias unidas. Nós a chamamos de matéria escura. A matéria escura não é apenas uma ausência, é uma presença sem visibilidade. Ela não emite nem absorve luz, mas tem massa, tem gravidade. Ela molda o universo. Na década de 1970, Vera Rubin notou que as estrelas orbitavam as galáxias rápido demais. Elas deveriam ter sido lançadas no espaço, mas não foram. Algo invisível as mantinha ligadas. Esse algo, a matéria escura, compõe cerca de 27% do universo. Vemos apenas o andaime que ela cria.
Imagine uma dança, com estrelas e gás visíveis girando em torno de um parceiro fantasma. Os dançarinos se movem ao som de uma música que não podemos ouvir, liderados por algo que escapa a todos os sentidos, exceto a gravidade. Mapeamos essa matéria escura, observando como ela curva à luz um processo chamado lente gravitacional. A luz de galáxias distantes é curvada, ampliada e dividida por uma massa que não podemos detectar, como se o próprio espaço-tempo fosse um espelho deformado. Existem teorias. WIMPs, partículas massivas de interação fraca, são um candidato. Essas partículas podem passar pelo seu corpo aos bilhões a cada segundo, despercebidas. Ou talvez sejam áxions, partículas exóticas de baixa massa. Ou talvez não sejam partículas, mas pequenos buracos negros primordiais nascidos nos primeiros segundos após o Big Bang. Detectores subterrâneos esperam em silêncio. Eles estão em minas antigas ou sob montanhas, protegidos dos raios cósmicos, esperando que uma única partícula de matéria escura colida com um núcleo e deixe um rastro. Até agora, silêncio. Mas o silêncio na ciência não é fracasso. É paciência, é prontidão. É saber que a ausência pode falar, a busca continua. Cada não detecção é um refinamento, um caminho estreitado através dos emaranhados da teoria. E acima, as estrelas continuam a girar, as galáxias mantêm sua forma. A mão invisível persiste. Como se o próprio espaço se lembrasse de uma forma que ainda não podemos reconhecer. Enquanto isso, nos movemos em direção ao lugar mais extremo conhecido pela física, o buraco negro. Nascidos da morte de estrelas massivas, os buracos negros são regiões de tal densidade que o espaço-tempo se desmorona sobre si mesmo. Uma singularidade jaz em seu núcleo densidade infinita, volume zero. Ao redor deste ponto está o horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada retorna. O tempo se comporta de maneira estranha perto de um buraco negro. Para um observador externo, qualquer coisa que caia parece desacelerar, congelar. Mas para o objeto em queda, o tempo passa como de costume. Cruze o horizonte de eventos e todos os caminhos levam para dentro. Alguns buracos negros têm massa estelar, formados a partir de estrelas colapsadas. Outros são gigantes de milhões a bilhões de massas solares espreitando nos centros das galáxias. Sagitário A. O buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea. Âncora nossa galáxia. Nosso sistema solar o órbita a cada 230 milhões de anos. Em 2019, vimos a silhueta de um buraco negro pela primeira vez, não diretamente, mas ao obter uma imagem de seu disco de acreção brilhante, matéria espiralando para dentro, aquecendo a bilhões de graus. O telescópio do horizonte de eventos, uma rede global de observatórios de rádio, nos deu uma imagem do buraco negro M87, um anel brilhante ao redor de uma sombra. E os buracos negros não vivem para sempre. Stephen Hawking previu que eles emitem uma radiação tênue, a radiação Hawking, devido a efeitos quânticos. Em escalas de tempo imensas, eles evaporarão. O cosmos ficará mais escuro, mais silencioso. Mas ainda não. Não hoje. Por enquanto, o universo ainda ruge, mesmo em seus cantos mais escuros. A lua distante pairava baixa sobre o horizonte marciano, uma fatia pálida contra a poeira vermelho-ferrugem, enquanto os primeiros exploradores instalavam seus instrumentos no solo. Aqui, na fronteira da influência da Terra, uma nova perspectiva começou a se formar sob o céu fino do planeta, despojado de uma magnetosfera protetora. O silêncio não era apenas auditivo, era existencial. Isso não era a Terra estendida, era outra coisa. Algo totalmente alienígena. A poeira sob os pés não se movia há milhões de anos. Cada grão era uma relíquia, intocada pela chuva ou pela água corrente, moldada apenas pelo sopro de ventos finos e impactos antigos. E, no entanto, nesta quietude,
Um novo tipo de movimento nasceu não de rocha ou clima, mas de pensamento, o que significaria construir uma presença humana em Marte. Nossas mentes, programadas para florestas e oceanos, poderiam se adaptar a planícies carmesim e luas gêmeas. O cosmos não foi construído para acomodar a necessidade humana, mas também não é hostil de forma deliberada. É indiferente. E nessa indiferença há uma liberdade peculiar. Marte, embora muitas vezes imaginado como um deserto seco e congelado, conta uma história mais rica. Evidências de rios passados, de lagos antigos, até de possíveis oceanos, jazem nos canais sinuosos gravados em sua superfície. Depósitos de argila, que só se formam na presença de água, sussurram sobre épocas em que Marte era azul. E se uma vez teve água, poderia ter tido vida. A questão não é trivial. Ela força os limites da biologia. A vida, sabemos agora, pode existir em fontes de enxofre ferventes, no vácuo do espaço, em nuvens de ácido. Por que não nos aquíferos subterrâneos de um Marte antigo? Buscar vida é buscar conexão. Não apenas no sentido microbiano, mas no reconhecimento de que não somos um acidente cósmico singular. Se a vida surgiu de forma independente em Marte, mesmo que uma vez, isso significaria que o universo é fundamentalmente inclinado à complexidade, ao padrão, à consciência. Da órbita, Marte revela cicatrizes de cataclismos vulcões como o Olympus Mons, o mais alto do sistema solar, e Valles Marineris, um sistema de cânions que ofusca o Grand Canyon da Terra. Essas formações falam de forças vastas e violentas. Elas também nos lembram que Marte não está morto. Ele dorme. A atividade sísmica e estranhas emissões de metano sugerem processos ainda em andamento sob sua crosta. Talvez não seja um mundo congelado no tempo, mas um pego em meio a uma transição. A jornada além de Marte nos leva a reinos de escala que desafiam a compreensão. Passado o cinturão de asteroides, onde Ceres, um planeta anão, espreita como um embrião esquecido da formação planetária. Entramos no reino dos gigantes gasosos. Júpiter, com suas faixas de tempestades e cinturões de radiação, guarda o sistema solar como um porteiro. Sua gravidade molda as órbitas dos cometas, pastoreia os asteroides e pode ter protegido a Terra de inúmeros impactos. No entanto, não é apenas um protetor. Em suas luas orbitantes, encontram-se alguns dos lugares mais promissores para a busca de vida além da Terra. Europa, com sua casca de gelo rachada, provavelmente esconde um oceano líquido por baixo, aquecido pela flexão das marés. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, possui um campo magnético, uma anomalia entre as luas e sugere oceanos subterrâneos próprios. Encélado, de Saturno, ejeta plumas de água salgada e moléculas orgânicas de geysers perto de seu polo sul. Não são rochas mortas, são mundos à espera. Cada um desses corpos gelados desafia nossas suposições terrestres. Na Terra, a vida se agarra a fontes termais no fundo do oceano, independente da luz solar. Poderiam ecossistemas semelhantes prosperar nos mares escuros de Europa ou Encélado? Se sim, o universo poderia estar repleto de biologia, não em zonas temperadas semelhantes à Terra, mas sob cascas congeladas, no calor do abraço das marés. Urano e Netuno, os gigantes de gelo, trazem novos mistérios. Suas atmosferas se agitam com química exótica, e seus campos magnéticos se inclinam descontroladamente em relação a seus eixos de rotação. Tritão, a lua de Netuno, orbita para trás uma pista de sua origem capturada, e geysers de nitrogênio saem de sua crosta. Esses mundos externos não são apenas distantes, são estranhos de maneiras que desafiam tanto os instrumentos quanto a imaginação. Além deles está o cinturão de Kuiper, um reino de remanescentes congelados, incluindo Plutão, cujo rebaixamento do status planetário obscurece sua geologia intrincada e possível oceano interno. A missão New Horizons revelou uma bacia em forma de coração de gelo de nitrogênio e montanhas de rocha de água.
Mesmo aqui, na borda da luz solar, a geologia fala. E então, finalmente, a heliopausa é a fronteira onde o vento solar cede ao meio interestelar. A Voyager 1 a cruzou em 2012, tornando-se o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Seu disco de ouro, com música e mensagens da Terra, flutua para a escuridão. Um sussurro de senciência lançado no abismo. O que significa estender nossos sentidos tão longe? Saber, com certeza, que enviamos artefatos e talvez em breve, pessoas para além do berçário da Terra. Não é conquista, é comunhão. A busca por alinhamento com forças maiores que nós mesmos, O impulso não é dominar, mas entender. No silêncio além dos planetas, onde apenas fótons e partículas derivam, nossos pensamentos continuam sobre o tempo, sobre a morte, sobre a continuidade. Quando plantamos uma bandeira ou um sensor, não é para dizer nós possuímos isso, mas para declarar nós notamos. É um ato profundamente humilde. O sistema solar é uma catedral de tempo e física. Cada lua, cada órbita, cada superfície craterizada é um capítulo em um livro mais antigo que a humanidade. E nós, com nossos instrumentos, perguntas e sonhos, somos seus leitores mais jovens. Mas, além da leitura, podemos um dia escrever. Deixar vestígios não apenas de biologia, mas de poesia, lógica, compaixão, o metal de um módulo de pouso, o rastro de um rover, uma pegada humana pressionada no solo marciano. Não ruído, mas significado. Na luz tênue de um sol distante, a primeira estufa pode florescer. O primeiro choro pode ecoar em uma cúpula. Não como colonizadores, mas como participantes de uma história que ainda está sendo contada. Imagine-se a deriva pela borda congelada de nosso sistema solar, passando pelas órbitas de Netuno e Plutão, em direção ao cinturão de Kuiper, onde relíquias geladas do nascimento do Sol ainda orbitam em seus antigos caminhos. Aqui jazem os planetas anões, cometas e inúmeras rochas geladas que sussurram sobre um tempo primordial. É um reino silencioso, mal tocado pela luz do Sol, onde o tempo parece se esticar e a mecânica celestial dança em câmera lenta. Ao passar, seu olhar é atraído para a misteriosa nuvem de Oort, uma hipotética concha de objetos gelados muito além dos planetas, estendendo-se até a metade do caminho para as estrelas mais próximas. Se um cometa inicia sua longa jornada em direção ao Sol, ele pode ter se originado aqui, perturbado pela gravidade de uma estrela passageira ou por uma ondulação na maré galáctica. Os confins mais externos de nosso sistema solar marcam a fronteira entre o conhecido e o especulativo. É aqui que o domínio gravitacional dá lugar à deriva interestelar. Aqui fora, o vento solar se desvanece. E a heliopausa, o último suspiro de nosso Sol, encontra o meio interestelar. Além deste limiar invisível, jaz o vasto oceano da galáxia, povoado por planetas errantes, cometas desgarrados e o gás interestelar do qual as estrelas nascem. Cada partícula de poeira aqui fora é uma relíquia mais antiga que qualquer pedra terrestre, intocada desde a juventude da galáxia. Nossa jornada agora se move para dentro não no espaço, mas na escala. Mergulhamos sob a superfície da compreensão, no coração infinitesimal da matéria. Tudo o que você vê, toca e conhece é feito de átomos, bilhões deles dançando em padrões pequenos demais para serem percebidos. Cada átomo contém um núcleo, um denso centro de prótons e nêutrons, cercado por uma nuvem fantasmagórica de elétrons. Mas mesmo essas partículas subatômicas não são fundamentais. Dentro de prótons e nêutrons residem quarks, mantidos juntos por gluons em uma tensão dinâmica descrita pela cromodinâmica quântica. Quarks, elétrons, neutrinos estes são os blocos de construção do universo, governados pelas regras do modelo padrão da física de partículas. É nosso arcabouço de maior sucesso para entender a matéria e suas interações. No entanto, também é incompleto,
Não diz nada sobre a gravidade, sobre a matéria escura ou sobre o estranho desequilíbrio entre matéria e antimatéria. Os físicos buscam a unificação, uma camada mais profunda da realidade, onde todas as forças se fundem, onde o universo escreve suas regras em termos mais simples. Para sondar essa estrutura oculta, os cientistas usam máquinas colossais aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons. Esses vastos anéis lançam partículas a uma velocidade próxima à da luz e as colidem, recriando condições momentos após o Big Bang. Dos detritos dessas colisões, descobrimos o bóson de Higgs, uma partícula que dá massa a outras através de um campo que permeia todo o espaço. É como um melaço invisível pelo qual tudo deve passar. Mas mesmo o Higgs, por mais profundo que seja, não responde a todas as perguntas. O que estabiliza a massa do próprio Higgs, a supersimetria poderia fornecer a resposta, postulando partículas parceiras para cada uma conhecida, ou a teoria das cordas poderia deter a chave, sugerindo que todas as partículas são diferentes vibrações de pequenas cordas existentes em 10 ou 11 dimensões. Essas ideias permanecem não comprovadas belas, mas elusivas. Quanto mais perto olhamos, mais o universo começa a se assemelhar a uma pergunta. O próprio espaço-tempo é granular, feito de unidades discretas menores que qualquer átomo. Tomo. Alguns físicos acreditam na gravidade quântica em loop, um modelo onde o espaço e o tempo emergem de redes de interconexões, fios quânticos tecidos no cosmos. Outros ponderam sobre o princípio holográfico, que sugere que tudo o que experimentamos em 3 dimensões está codificado em uma superfície bidimensional distante, como uma projeção cósmica. E quanto ao tempo, é uma flecha, sempre apontando para a frente, ou uma ilusão nascida da entropia. As leis da física são, em sua maioria, simétricas no tempo, funcionam tão bem ao contrário. No entanto, nossa experiência do tempo não é simétrica. Lembramos do passado, não do futuro. A entropia, a medida da desordem, aumenta. Esta é a única direção verdadeira que o tempo parece seguir. Mas por que o universo começou em um estado de tão baixa entropia? Por que era tão ordenado em seu nascimento? Talvez os mistérios mais profundos não estejam nas estrelas, mas nos intervalos silenciosos entre elas, nas lacunas de nosso conhecimento, na quietude onde a ciência encontra a filosofia. O cosmos não é apenas um lugar de planetas e partículas, é um palco onde significado, consciência e curiosidade ganham vida. Nós, os observadores, também fazemos parte do experimento. Ao flutuarmos de volta do microscópico para a vastidão novamente, trazemos conosco o reconhecimento de que não estamos separados do universo, somos dele. Cada átomo em seu corpo foi forjado no coração de uma estrela. Cada respiração ecoa ciclos de carbono e oxigênio que dançaram através de 1000 formas. O universo sonha através de nós, e ao contemplá-lo, permitimos que ele se conheça. A borda do sistema solar, a borda da matéria, a borda da certeza, não são limites, mas convites lembretes de que a exploração começa quando ousamos fazer as perguntas que não têm respostas fáceis. Há 100.000 anos-luz de ponta a ponta, a Via Láctea é uma estrutura vasta o suficiente para conter bilhões de histórias e, no entanto, é apenas uma galáxia entre inúmeras outras. Seus braços espirais guardam uma história de nascimento, violência e evolução cósmica. Mas mesmo em seu grande design, nosso ponto de vista permanece limitado. Olhamos de dentro para fora. Nosso sistema solar aninhado em uma dobra tranquila do braço de Órion, orbitando o centro galáctico como um barco circulando suavemente o olho de uma tempestade. As estrelas acima parecem eternas, mas elas também se movem, puxadas por correntes invisíveis, esculpidas por forças que não podemos tocar. Cada uma participa de uma vasta coreografia celestial. O Sol leva 230 milhões de anos para completar apenas uma órbita galáctica. Nesse tempo, espécies inteiras surgiram e desapareceram na Terra. Os dinossauros viveram e morreram sem completar uma única volta cósmica.
Agora, sob o céu noturno, seguimos seu caminho com radiotelescópios e mapas estelares digitais. Além dos braços espirais, encontram-se halos estelares e aglomerados globulares, antigos agrupamentos esféricos de estrelas que orbitam a galáxia como abelhas em torno de uma colmeia. Esses aglomerados são fósseis, contendo estrelas quase tão antigas quanto o próprio universo. Estudá-los é como espiar um arquivo cósmico, desvendando informações sobre a adolescência da galáxia. Suas órbitas são selvagens e elípticas, muitas vezes cortando o disco galáctico. Sua presença sugere colisões, fusões galácticas passadas que deixaram ecos estruturais para trás. Sabemos agora que a Via Láctea está em uma lenta e inevitável rota de colisão com a galáxia de Andrômeda. Em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, as duas espirais começarão a interagir. Suas estrelas, em sua maioria, passarão sem colidir, como partículas de poeira sopradas umas através das outras. Mas a gravidade esticará e deformará as galáxias em serpentinas de estrelas. O produto final será uma galáxia elíptica, inchada e lenta. Alguns a chamam de Milcomeda. Será um novo lar para estrelas antigas. Mas as galáxias não são apenas cidades estelares. Elas são governadas por halos de matéria escura, envelopes invisíveis e massivos que ditam a estrutura e o movimento da galáxia. Esses halos não são decorativos, são arquitetônicos. Sem eles, os braços espirais se desfariam. A galáxia visível é apenas a pele de uma anatomia muito mais profunda e invisível. Dentro desse andaime, a gravidade esculpe a matéria em padrões e formas que são replicados em todo o cosmos. Essas estruturas formam filamentos, paredes e vazios à teia cósmica. Na maior escala, o universo se assemelha a uma rede neural, com galáxias como nós conectados por filamentos de matéria escura e gás. Entre esses filamentos, jazem imensos vazios, onde poucas galáxias habitam. São os desertos do cosmos, vastas extensões de quase nada. Se você pudesse recuar o suficiente para ver a teia por completo, poderia sentir como se estivesse olhando para um organismo vivo. No entanto, essa estrutura é dinâmica. Superaglomerados derivam lentamente. Aglomerados de galáxias se fundem e quasares, buracos negros supermassivos nos núcleos galácticos enviam jatos de partículas através do espaço intergaláctico. Esses núcleos galácticos ativos estão entre os fenômenos mais brilhantes do universo. Eles queimam com energia extraída das órbitas mais internas da matéria, que espirala em direção ao esquecimento gravitacional. Sua luz viaja bilhões de anos para nos alcançar, um testemunho do poder nascido do colapso. Instrumentos como o telescópio espacial James Webb agora perscrutam essas estruturas profundas, capturando a luz das primeiras galáxias. Ele vê não apenas o brilho das estrelas, mas as impressões digitais espectrais de sua composição: oxigênio, carbono, até mesmo vapor de água em sistemas planetários nascentes. Estamos observando o universo se observar. Nesta luz, começamos a vislumbrar não apenas o que o cosmos é, mas o que ele tem o potencial de ser. À medida que traçamos essas imensas estruturas, a flecha do tempo continua sua lenta marcha cósmica. A termodinâmica nos diz que a entropia aumenta, a ordem se torna desordem. As galáxias acabarão por ficar sem combustível, suas estrelas se apagando, sua matéria decaindo, mas a história não termina com a extinção. A matéria que outrora formou estrelas e vida se dispersará, contribuindo para novas estruturas. Nada é desperdiçado no cosmos, tudo se transforma. Em algum dia distante, quando a última estrela piscar e se apagar, e os buracos negros começarem sua longa evaporação via radiação Hawking, o universo pode atingir um estado de máxima entropia, um mar difuso e escuro de partículas e remanescentes desvanecentes. Mas mesmo assim, as leis da física persistem. Sussurrando através do silêncio, o universo se lembra de suas origens não na memória, mas na estrutura. No entanto,
Através dessa vastidão, a centelha da investigação continua. De um pequeno planeta azul na borda de um braço espiral menor, surgiu uma consciência que ousa perguntar de onde veio e o que pode estar por vir. Não somos meros observadores. Somos participantes de um universo ainda em processo de devir. A Terra gira lentamente sob um céu cheio de segredos, e à medida que a aurora começa a manchar o horizonte com uma luz suave, a fronteira final que estivemos traçando revela ainda outra barreira, não de matéria, nem de espaço, mas do próprio entendimento. A cognição humana, nossa curiosidade, nossos medos, nossos modelos, é o último telescópio que apontamos para fora e para dentro. Em meio a galáxias distantes e estrelas em decomposição. A própria ideia de inteligência exige atenção. A inteligência não é apenas uma característica da biologia, pode ser uma propriedade emergente da matéria, dado o tempo, complexidade e as restrições corretas. A Terra pode ser uma prova de conceito, mas sementes podem emergir aqui, por que não em outro lugar? As galáxias poderiam ser sistemas de aprendizado. A consciência, de alguma forma, poderia estar emaranhada com a própria cosmologia. Normalmente, pensamos na inteligência como um desenvolvimento evolutivo tardio, uma ferramenta para navegação, fabricação de ferramentas, contação de histórias. Mas considere a possibilidade de que a inteligência também seja um fenômeno cósmico, um negociador de entropia, um criador de significado em uma extensão de outra forma indiferente. Alguns físicos especulam que a vida, e talvez a inteligência, poderia servir como um contrapeso à entropia, moldando a ordem mesmo enquanto o universo tende ao equilíbrio térmico. Nesse arcabouço, cada ser autoconsciente se torna um nó de resistência, um piscar de coerência contra a atração do caos. E cada pergunta que fazemos sobre o universo é o universo, em certo sentido, se perguntando. Agora imagine um futuro onde a inteligência se torna não apenas biológica, mas em escala cósmica. As civilizações, se sobreviverem à sua infância, podem começar a remodelar não apenas planetas, mas estrelas. As esferas de Dyson, megaestruturas hipotéticas que envolvem estrelas para capturar sua produção total de energia, são um exemplo. Ainda não detectamos nenhuma, mas nossas buscas por civilizações do tipo 2, aquelas capazes de colher a energia de estrelas inteiras, ou civilizações do tipo 3 que manipulam galáxias, continuam. Se elas existem, são sutis, ou transcenderam a fisicalidade detectável por completo. Talvez a inteligência eventualmente se funda com a estrutura do espaço-tempo, incorporando-se como gradientes de informação, ecos quânticos, impressões gravitacionais, e se as civilizações colapsam como a nossa, elas ainda deixam para trás artefatos de pensamento. Ondas de rádio enviadas há éons, padrões de lentes gravitacionais de motores estelares abandonados. A memória final de uma espécie pensante codificada na rotação de uma estrela de nêutrons. Mas mesmo que estejamos sozinhos, unicamente conscientes, em um cosmos de outra forma silencioso, nossa consciência pode ser suficiente. Observar o universo é se tornar parte de seu desdobramento. Assim como a medição muda o estado de um sistema quântico, a consciência altera a trajetória narrativa do cosmos. E quanto ao fim, o que nos espera quando as estrelas se apagarem, quando os buracos negros evaporarem, quando a entropia terminar seu lento e paciente apagamento, o futuro distante do universo é um lugar austero-frio, escuro, esparso. Mas alguns especulam que a informação talvez nunca seja totalmente perdida. O universo, mesmo em seu estado final, poderia permanecer um recipiente de memória. Através de teorias como o princípio holográfico, onde o mundo tridimensional é descrito por informações bidimensionais em sua fronteira, começamos a vislumbrar uma realidade onde espaço, tempo e matéria são todos propriedades emergentes de estruturas informacionais mais profundas. Alguns vão ainda mais longe, propondo que o próprio universo é uma espécie de computação.
Não metaforicamente, mas literalmente um processo quântico se desdobrando através de dimensões. Desta perspectiva, nossos pensamentos, nossos sonhos, nossos esforços para entender as estrelas são operações em um algoritmo maior, cujo propósito talvez nunca decodifiquemos. Ainda assim, calculamos, lembramos, e imaginamos. E a imaginação não é pouca coisa. É a propulsão da ciência, a arquitetura da empatia, a poesia da descoberta. Através da imaginação, transcendemos o aqui e agora, projetando-nos em atmosferas alienígenas, épocas perdidas e futuros especulativos. À medida que continuamos esta jornada cósmica, também devemos enfrentar o espelho. As ferramentas da astronomia, da cosmologia e da física de partículas nos deram um poder sem precedentes, mas também uma profunda responsabilidade. O que fazemos com este conhecimento moldará não apenas nosso destino, mas o futuro da matéria senciente neste canto do universo. Como lidamos com a instabilidade climática, o esgotamento de recursos, a inteligência artificial e nossa interdependência com os ecossistemas determinará se somos uma civilização de vida longa ou uma breve centelha no tempo galáctico. As estrelas continuarão. Mas, se permaneceremos para testemunhá-las, não é garantido. Até mesmo o ato de olhar para cima tão simples, tão antigo, é uma forma de esperança. Ele diz, há mais do que este momento, há mais do que nós mesmos, né? Reconhece tanto nossa fragilidade quanto nosso vasto potencial, e afirma que a admiração ainda é a resposta mais honesta à existência. Então, da próxima vez que você se deitar sob o céu aberto, lembre-se, você é um participante da história mais complexa, mais bela e mais misteriosa já contada. Uma história que ainda está sendo escrita, uma jornada que ainda se desdobra. E as estrelas não são apenas luzes no céu, são perguntas, esperando que mentes as façam. Imagine que você está aninhado dentro de um casulo esférico de luz, cada ponto ao seu redor brilhando com um esplendor antigo. Esta concha não é feita de matéria, mas de tempo, os sussurros tênues e finais de fótons que iniciaram sua jornada há mais de 13 bilhões de anos. As estrelas que você vê no céu noturno não estão onde parecem, são fantasmas de si mesmas, congeladas em posições antigas pelo tempo que a luz leva para cruzar o cosmos. Mas logo além dessa luz, além da esfera visível, há algo que não podemos ver. Não porque esteja escondido por poeira ou distância, mas porque as leis da causalidade nos negam o acesso. O universo observável não termina em fogo ou em uma parede, mas em silêncio. A borda é chamada de horizonte cósmico. Mais precisamente, é nosso horizonte de eventos a fronteira além da qual a luz, mesmo viajando pela eternidade, nunca nos alcançará. Este é um limite não de espaço, mas de tempo e expansão. O próprio espaço está se esticando mais rápido do que a luz pode atravessá-lo. Isso significa que existem galáxias agora mesmo, reais e vibrantes, se afastando de nós tão rapidamente que nunca, jamais, as veremos, nem mesmo um vislumbre. E, no entanto, essas galáxias não são ilusão. Elas têm estrelas, possivelmente planetas, talvez até civilizações fazendo as mesmas perguntas que nós, mas estão separadas de nós por um abismo cada vez maior. Um rio de espaço-tempo em expansão que nenhum navio, nenhum fóton, nenhum pensamento pode cruzar. O universo observável, com cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é um pequeno trecho de um universo possivelmente infinito, em extensão. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que o universo era jovem e pequeno, quando cada galáxia podia, em princípio, se comunicar com todas as outras. À medida que o espaço envelhecia, ele inchava, primeiro lentamente, depois mais rápido, e agora mais rápido ainda, impulsionado por uma força invisível que chamamos de energia escura. Mas para compreender verdadeiramente o que está além desta borda cintilante, devemos olhar para trás, para o registro fóssil em camadas do próprio universo. 4 séculos atrás,
Pensava-se que os céus eram fixos, eternos e cristalinos. As estrelas estavam embutidas em uma grande cúpula celestial. O telescópio de Galileu abriu essa cúpula. Copérnico já havia movido a Terra do centro para as margens de um sistema solar centrado no Sol. Mas mesmo o Sol, aprendemos, era apenas uma estrela entre muitas. Então, Edwin Hubble olhou para a nebulosa de Andrômeda e descobriu que era uma galáxia inteira fora da nossa. Suas medições revelaram mais as galáxias não estavam apenas espalhadas, estavam fugindo. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela parece se afastar de nós. Este padrão, a lei de Hubble, nos disse que o próprio espaço está se expandindo, não para dentro de algo, não através de algo, mas expandindo-se por si só, em todos os lugares, de uma só vez. E à medida que se expande, carrega as galáxias consigo, como passas em uma massa de pão que cresce. Essa expansão nos leva a uma verdade paradoxal. Embora o universo tenha aproximadamente 13,8 bilhões de anos, o raio de nosso universo observável é de cerca de 46 bilhões de anos-luz. Por quê? Porque o espaço se expandiu durante o tempo em que a luz esteve a caminho. A luz de uma galáxia que emitiu seu sinal há 13 bilhões de anos teve que perseguir um alvo em movimento. Essa galáxia agora está muito mais distante do que estava quando a luz iniciou sua jornada. Como ouvir o trovão muito depois do relâmpago? Estamos sempre vendo o universo como ele era, não como ele é. A luz de galáxias distantes é esticada para comprimentos de onda mais longos à medida que se afastam um efeito chamado desvio para o vermelho. Em distâncias extremas, esse desvio empurra a luz para as partes infravermelhas e de micro-ondas do espectro, até que não seja mais visível. Mas esses comprimentos de onda ainda carregam significado. São registros de um universo em sua infância. Um desses registros é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma parede de luz antiga, tênue e uniforme, que nos rodeia de todas as direções. É o ponto mais distante do qual a radiação eletromagnética pode nos alcançar. O momento em que o universo se tornou transparente para os fótons. Antes disso, era um plasma fervente de partículas e radiação, impenetrável como névoa. Essa luz relíquia descoberta acidentalmente por engenheiros de rádio em 1964 oferece um instantâneo do universo apenas 380 mil anos após o Big Bang. E, no entanto, mesmo essa luz antiga não alcança o verdadeiro começo. O universo antes daquele tempo está envolto não apenas na escuridão, mas na opacidade física. Nossas ferramentas ainda não conseguem perfurar essas épocas iniciais. Inferimos suas propriedades através de modelos, de matemática e da dança das galáxias que nasceram delas. Ainda assim, além de cada inferência, há uma pergunta quanto do que não podemos ver é real. Se o universo observável é uma espécie de sala cósmica, então suas paredes são desenhadas não em pedra, mas em silêncio, o silêncio da luz que nunca chegará. Mas nesse silêncio pode estar a chave para algo maior do que nossas teorias mais expansivas podem prever. Porque se o universo tem uma borda para o que podemos saber, o que está além deve ser mais do que uma ausência. Deve ser uma presença não vista, não medida, mas não menos real. Essa percepção de que estamos assistindo a um drama cósmico já passado, e cegos para o ato atual, não convida ao desespero, mas à admiração. O horizonte não é o fim da realidade, apenas o fim de nossa visão. O que sabemos é extraordinário, mas o que não podemos saber pode ser ainda mais. Daqui a 50 milhões de anos, a luz de centenas de galáxias visíveis hoje terá se desvanecido para além do horizonte cósmico, desaparecendo não porque deixaram de existir, mas porque o próprio espaço superou a velocidade de sua luz. Essa separação acelerada não é uma ruptura na comunicação, é o corte permanente de causa e efeito. O futuro, ao que parece, é um mundo que se torna cada vez mais solitário. Mas se o destino das galáxias é o silêncio, o que dizer do passado? Quanto da história da Terra foi varrido pela mesma maré implacável do tempo? Nosso próprio planeta sólido, antigo, aparentemente firme, é, na verdade, um mestre do apagamento. A geologia não é meramente uma ciência das pedras, mas da perda de memória.
Cada camada que se forma sobre outra enterra um capítulo da existência e, com pressão e tempo suficientes, transforma-o em algo irreconhecível. Erosão, tectônica de placas, subducção, metamorfismo. Estes são os bibliotecários da Terra, mas, ao contrário dos bibliotecários humanos, eles não preservam, eles purgam. 99,9% de todas as espécies que já viveram estão extintas. O mesmo vale para formas de relevo, leitos de rios, até continentes inteiros. Nossos registros remontam a centenas de milhões de anos, mas são esparsos, fragmentados, distorcidos. O registro fóssil não é um pergaminho, é um quebra-cabeça, cujas peças, em sua maioria, estão faltando. Agora estique sua imaginação para trás, não para a era dos dinossauros, ou a ascensão dos mamíferos, mas para 2 bilhões de anos atrás. Os continentes tinham nomes diferentes, ou nenhum. O céu estava mudando, carregado com o lento vazamento de oxigênio da vida fotossintetizante recém-surgida. O grande evento de oxigenação havia começado, transformando a atmosfera e permitindo um metabolismo rico em energia. Pela primeira vez, a Terra era capaz de sustentar vida complexa, pelo menos em princípio. E se, durante esse tempo, algo surgiu? Não um organismo que reconheceríamos, mas uma civilização. Não uma réplica de nós mesmos, mas uma inteligência adaptada ao mundo como ele era oceanos alienígenas. Ar venenoso, paisagens vulcânicas. Suas tecnologias podem não se assemelhar às nossas. Sua arquitetura pode ser molecular, efêmera ou baseada em princípios que ainda não imaginamos. E o mais crucial, e se todo o vestígio deles já tiver sido apagado, já vimos com que rapidez os marcadores da sociedade moderna podem desaparecer. Após 10 mil anos, os arranha-céus desmoronam em escombros. Após 1 milhão, até suas fundações são poeira. Após 100 milhões, qualquer vestígio é geologicamente indistinto do sedimento de fundo. Em 1 bilhão de anos, até isso se foi, metamorfoseado, subduzido ou obliterado. O antropoceno, um termo que denota o impacto humano na Terra, pode registrar-se como pouco mais do que uma fina mancha química no registro rochoso. Para explorar essa possibilidade, os cientistas Gavin Schmidt e Adam Frank propuseram a hipótese siluriana, nomeada em homenagem a seres reptilianos antigos fictícios de Doctor Who. A pergunta deles era sóbria: se uma civilização industrial tivesse existido no passado profundo da Terra, que vestígio ela deixaria para trás? E poderíamos sequer reconhecê-lo? A resposta deles foi perturbadora. Muitos marcadores antropogênicos plásticos, isótopos radioativos, resíduos de combustíveis fósseis poderiam, em princípio, sobreviver como assinaturas anômalas em estratos geológicos. Mas estes seriam ambíguos. Processos naturais como erupções vulcânicas, impactos de asteroides e atividade biogênica também deixam pegadas químicas e isotópicas complexas. Desembaraçar a causa inteligente do caos da natureza é, na maioria dos casos, impossível. Essa percepção convida a um desconforto mais profundo. E se a ausência de evidência não for evidência de ausência, mas meramente evidência da capacidade da natureza de esquecer? Considere o fenômeno de Oklo no Gabão. Aqui, cerca de 2 bilhões de anos atrás, reatores de fissão nuclear naturais operaram dentro de rochas ricas em urânio. Eles mantiveram a criticidade ao longo de centenas de milhares de anos, moderados por águas subterrâneas que agiam, espantosamente, como sistemas de refrigeração projetados, embora inteiramente naturais. Essas formações imitam a tecnologia nuclear humana tão de perto que sua descoberta exigiu um escrutínio profundo para descartar uma origem inteligente. Poderiam existir outros mímicos semelhantes estruturas ou sinais que se assemelham a um design inteligente, mas são, de fato, acaso geológico. Por outro lado, poderíamos estar descartando tecnoassinaturas reais porque elas parecem muito irregulares, muito distorcidas, muito enterradas sob nossas expectativas. Se uma civilização tivesse surgido durante a era paleoproterozoica, ela poderia ter aproveitado diferentes recursos gradientes geotérmicos,
catálise mineral ou consórcios microbianos. Suas ferramentas podem não corroer, mas se dissolver. Seus monumentos podem não desmoronar, mas sublimar. Sua linguagem pode ter sido inscrita não na pedra, mas em genomas. E isso levanta uma questão mais aguda. A inteligência é sempre material, ou pode existir em formas que são em rede, distribuídas e efêmeras. Poderia surgir na forma de uma esteira microbiana senciente, ou como um superorganismo moldado não por cérebros, mas por sinalização bioquímica. A explosão cambriana, meio bilhão de anos atrás, viu uma diversificação abrupta da vida complexa. Alguns biólogos propõem que foi desencadeada por inovação genética, limiares de oxigênio ou competição ecológica. Mas, e se parte dessa inovação foi herdada, não evoluída? Poderia uma inteligência anterior ter mexido com a biologia não como um criador, mas como um jardineiro? Tais possibilidades empurram a fronteira da ciência para a especulação. No entanto, elas também iluminam um ponto cego em nosso pensamento. Assumimos que as civilizações tecnológicas devem se assemelhar à nossa, mas a nossa é apenas um caminho na floresta de possibilidades. A evolução, limitada pela física e pela química, ainda oferece infinitas bifurcações. E a inteligência, como a gravidade, pode ser mais uma propriedade de sistemas do que de formas. Podemos ser arqueólogos procurando por templos de tijolos em um mundo que construiu com vento e magnetismo, paleontólogos perseguindo ossos enquanto ignoram nuvens neurais, historiadores do silêncio. Se a história ensina algo, é que a inteligência por si só não confere permanência. As civilizações surgem não apenas através da perspicácia, mas através do acesso à energia, do domínio dos materiais e da resiliência contra o colapso. Elas caem, quase invariavelmente, por excesso. A complexidade cresce como uma treliça de vidro requintada, interligada e primorosamente frágil. Na história da Terra, a complexidade sempre tem um custo, de colônias bacterianas que oxigenaram o planeta a mamíferos construindo cidades. A vida remodelou seu mundo às custas do equilíbrio. Quanto mais complexo o sistema, mais energia ele exige para se sustentar, e mais propenso se torna a falhas em cascata. Joseph Tainter, um antropólogo do colapso, descreveu certa vez as civilizações como entidades solucionadoras de problemas. Sua sobrevivência depende não da simplicidade, mas do custo da complexidade. Resolva um problema. Crie dois mais. Empilhe soluções até que toda a estrutura se curve sob seu próprio brilho. Se isso é verdade para nós, não foi também verdade para eles aqueles predecessores hipotéticos perdidos no tempo profundo? Talvez eles tenham atingido o limiar da transformação industrial. Talvez tenham alterado sua biosfera ou clima. Talvez sua queda tenha sido gradual, um desacoplamento de sistemas, uma falha em antecipar os ciclos de retroalimentação. Ou talvez tenha sido rápida, desencadeada por uma tecnologia descontrolada, um erro de engenharia planetária ou uma falha em transcender os limites de seus recursos. Se a história deles terminou, não teria sido com grandeza, mas com difusão. Cidades, se existissem, teriam se desfeito. Tecnologias, se materiais, teriam corroído. Códigos genéticos, se alterados, teriam se dispersado. A própria memória de sua existência teria sido reescrita pela lenta agitação da biologia e da geologia. Mas aqui está o dilema mais profundo. O que conta como um legado? É infraestrutura ou influência? Artefatos rastreáveis ou transformações duradouras? Procuramos ruínas em pedra, mas talvez os maiores monumentos sejam moleculares. Uma civilização que dominou a biologia sintética poderia deixar para trás organismos alterados projetados para sobreviver, reproduzir e persistir. Esses organismos, com o tempo, evoluiriam, se adaptariam, divergiriam e, no entanto, enterrados em seu DNA, poderiam estar padrões não explicados apenas pela seleção natural. Essa ideia de uma mensagem biológica em uma garrafa ecoa na ciência contemporânea. Alguns pesquisadores
propuseram codificar informações nos genomas de extremófilos ou bactérias de águas profundas, teoricamente permitindo que os dados persistam por centenas de milhões de anos. Poderia algo assim já existir, não reconhecido? Poderia uma dobra de proteína, um gene repetitivo ou um salto evolutivo inexplicado ser o eco de um editor esquecido? A explosão cambriana, com seu surto abrupto de diversidade morfológica, permanece um assunto de intenso debate, embora os gatilhos ambientais, como o aumento dos níveis de oxigênio, sejam plausíveis. Alguns biólogos evolucionistas notam seu ritmo e coerência surpreendentes. É um florescimento que parece, de longe, orquestrado, não no sentido teísta, mas como se guiado por restrições ainda não totalmente compreendidas. Nossos ancestrais não estavam sozinhos em sua complexidade. Cefalópodes, corvídeos, cetáceos, cada um exibe sofisticação cognitiva que rivaliza com a dos primatas. E, no entanto, nenhum construiu cidades, fabricou metalurgia ou alterou a química planetária. O salto da inteligência para a tecnologia não é inevitável. É uma rara convergência biologia, ambiente, recursos e, talvez, um momento de alinhamento cultural. E mesmo assim, pode ser fugaz. E se a história da vida inteligente não for uma ascensão linear, mas um ciclo? A inteligência surge, transforma seu mundo e desaparece, deixando para trás apenas as condições para a vida começar de novo. Uma espécie de reset planetário, não de apocalipse, mas de esquecimento. E em cada ciclo, as formas mudam, mas os limites permanecem. A termodinâmica não é apenas uma lei de máquinas. É a fronteira da própria civilização. Cada processo que nos sustenta fabricação, computação, agricultura produz entropia, calor residual, decadência estrutural, perda informacional. Mesmo nos sistemas mais eficientes, a desordem cresce. Se uma civilização não pode superar a entropia, ela deve simplificar, descentralizar ou colapsar. Aqui reside o paradoxo para crescer em poder. A inteligência deve aumentar a complexidade, mas a complexidade exige energia. E a energia exige extração, transformação e risco. Quanto mais sofisticada uma sociedade se torna, mais estreito é o caminho que ela percorre entre o florescimento e a implosão. Isso não é pessimismo, é física. Agora considere isto: se uma civilização anterior enfrentou essas mesmas restrições, ela poderia ter escolhido um caminho diferente. Em vez de crescimento, talvez ela tenha buscado a integração. Em vez de expansão, a introspecção, uma interioridade tecnológica silenciosa, mínima, resiliente. Imagine uma civilização que, reconhecendo os limites da sustentabilidade, optou por se incorporar à biosfera, hibridizar com ecossistemas microbianos, codificar a memória em genomas simbióticos. Suas maiores estruturas podem não ter sido visíveis, sua inteligência pode ter se dispersado em redes miceliais, camadas oceânicas ou bactérias magnetotáticas. Para nós, elas pareceriam a própria natureza. Tal sociedade não deixaria monumentos, mas talvez deixasse padrões, interrupções na entropia genética, anomalias na evolução microbiana, sinais aninhados na própria biodiversidade. Isso não é fantasia. Biólogos sintéticos modernos já projetam micróbios que brilham em resposta a toxinas, fungos que produzem enzimas sob demanda, algas que computam com lógica bioquímica. Escale isso por alguns milhões de anos de inovação, e você poderia esculpir ecossistemas com propósito sem um único artefato visível: o oceano. Então, torna-se não apenas o berço da vida, mas seu arquivo oculto, sob milhares de metros de água, onde a luz nunca chega e a agitação tectônica é mais lenta. Os registros podem permanecer núcleos de sedimentos preservando fósseis moleculares, mudanças isotópicas ou marcadores bioquímicos de manipulação passada. Mas devemos ter cuidado para não ver intenção onde há apenas acaso. A natureza é capaz de criar falsos positivos. Uma coluna de basalto hexagonal não é um pilar. Uma inclusão mineral não é um circuito. Uma duplicação genética não é sempre design.
E, no entanto, entre esses falsos positivos, poderia haver um sinal que descartamos muito rapidamente. Uma anomalia recorrente, uma irregularidade persistente na lógica evolutiva. Para ler tal sinal, devemos primeiro admitir que nossas expectativas podem nos cegar. Procuramos por civilizações com fogo, metalurgia, rodas e cidades. Mas a inteligência pode usar outras máscaras fluida, descentralizada, criptografada na própria vida. Talvez a pergunta não seja onde eles estão, mas o que não estamos vendo. A busca por inteligência, tanto passada quanto presente, muitas vezes parte da presunção de que ela deve se assemelhar a nós, que ela deve subir a mesma escada de invenção fogo, ferramentas, máquinas, redes deixando para trás artefatos de metal, pedra ou plástico. Mas a inteligência pode se expressar de maneiras que não produzem ruínas, de maneiras que não comandam a arquitetura, mas que se dissolvem em ecossistemas ou se dobram na lógica da autorregulação de um planeta. Se uma inteligência anterior ocupou a Terra, seus vestígios podem ser mais como assinaturas fantasmas em registros climáticos do que estátuas na areia. A memória de tempo profundo do planeta reside não nas formas preservadas de seus habitantes, mas nas impressões digitais isotópicas do que eles mudaram. Considere o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, um pico dramático de temperatura há 55 milhões de anos. A excursão de isótopos de carbono deixada para trás durante esse tempo sugere uma liberação rápida e maciça de carbono na atmosfera, talvez até 5.000 gigatoneladas. Alguns cientistas acreditam que foi causada pela desestabilização de hidratos de metano, desencadeada por atividade vulcânica. Mas outros se perguntam se o gatilho não foi um evento geológico único, mas um sistema em excesso, uma biosfera reagindo ao estresse, ou talvez um agente invisível com os meios para alterá-la. Isso não quer dizer que tais anomalias provem a inteligência, mas elas nos lembram que a Terra é um sistema reativo. Perturbe-a profundamente o suficiente, e ela responde. E se a inteligência faz parte dessa perturbação, se ela se torna um agente que remodela a química dos oceanos, ou o comportamento do ciclo do carbono, ela deixa para trás uma marca mais duradoura do que qualquer monumento. O legado mais duradouro de nossa própria civilização não será nossa arquitetura ou nossos dados. Serão as mudanças que fizemos no sistema terrestre. Acidificação dos oceanos, ciclos de nitrogênio alterados, uma redistribuição global da biomassa, um pico em assinaturas de radiação de testes nucleares, uma nova camada sedimentar de plásticos. Estes são tecnofósseis não de coisas que construímos, mas de efeitos que causamos. Então, se desejamos encontrar ecos de uma inteligência anterior, talvez devamos pensar menos como arqueólogos e mais como climatologistas, químicos, teóricos da evolução. Em vez de procurar por templos, devemos procurar por irreversibilidades. O registro de tais irreversibilidades está nas rochas, no gelo, em núcleos de mar profundo. É lá que podemos um dia encontrar não a ferramenta, mas a pegada da cognição, uma anomalia no ritmo do carbono, uma quebra nos caminhos esperados do nitrogênio, um rearranjo de metais traço ordenado demais para o acaso. Essa ideia sustenta a hipótese siluriana não como prova, mas como um experimento mental com dentes, proposta pelo climatologista Gavin Schmidt e pelo astrofísico Adam Frank. A hipótese pergunta: saberíamos sequer se houve uma civilização tecnológica dezenas ou centenas de milhões de anos atrás? O que eles teriam deixado? Que sinais poderiam persistir? A conclusão deles, muito poucos. O tempo geológico não é um arquivo neutro, é um reciclador. A subducção consome continentes. A erosão desgasta todas as coisas. O metamorfismo apaga a química. Mesmo os sedimentos mais bem preservados oferecem apenas um breve sussurro antes de serem dobrados, esmagados ou derretidos de volta ao interior do planeta. Essa amnésia geológica tem consequências. Significa que estamos sempre reconstruindo o passado com fragmentos menos um quebra-cabeça do que um manuscrito queimado. Inferimos a civilização pela improbabilidade estatística da ordem, um padrão regular,
uma estrutura além da aleatoriedade. Mas os sistemas naturais também podem criar tais padrões. A dança dos minerais, a lógica da cristalização, o fluxo de lava e água, que esculpem a ordem no caos. Essa ambiguidade exige rigor, mas também exige humildade. Não podemos fazer perguntas simples à Terra e esperar respostas simples. Se perguntarmos, outra civilização veio antes de nós, devemos estar prontos para respostas que não vêm em palavras claras, mas na forma de sedimento em camadas, ruído isotópico ou gagueira genética. Considere novamente os reatores nucleares naturais de Oklo, no Gabão. Descobertos na década de 1970, esses antigos depósitos de urânio sofreram fissão nuclear sustentada há 2 bilhões de anos. A reação foi moderada por águas subterrâneas, formando um ciclo autorregulador. Os resíduos isotópicos são indistinguíveis, de certa forma, do que um reator moderno poderia deixar para trás. No entanto, acreditamos que estes eram naturais porque a geologia, a química, as condições ambientais, tudo se alinha para tornar tal processo plausível. Ainda assim, voltamos à mesma possibilidade assustadora se a natureza pode imitar a engenharia tão bem. A engenharia poderia às vezes se assemelhar à natureza. O desafio, então, não é apenas encontrar anomalias, mas desenvolver uma metodologia para distinguir a inteligência do acidente. Uma geologia forense, uma ciência da cognição de tempo profundo. Uma abordagem promissora é procurar por tecnoassinaturas em razões isotópicas, enriquecimentos ou depressões artificiais que resistem a explicações naturais. Por exemplo, razões incomuns de isótopos de urânio, ou a presença de isótopos que decaem muito rapidamente para serem naturais, a menos que sejam continuamente reabastecidos. Outra abordagem é procurar por materiais que não se formam naturalmente, ligas complexas, polímeros sintéticos ou arranjos moleculares que exigem condições controladas para serem produzidos. Mas aqui está o paradoxo: nossa própria civilização, embora global e tecnologicamente avançada, pode não deixar quase nada disso após 100 milhões de anos. Os metais corroem, o concreto fratura, os plásticos se decompõem sob calor e pressão. Mesmo o lixo radioativo pode se tornar indetectável se os minerais circundantes reabsorverem os isótopos. O melhor lugar para preservar a artificialidade pode não ser na Terra, estruturas na Lua, ou satélites em pontos de Lagrange estáveis. Poderiam teoricamente sobreviver por bilhões de anos. Mas mesmo no espaço, a erosão de micrometeoritos, os danos por radiação e a decadência orbital impõem limites. Um único século de negligência orbital já criou uma concha de detritos espaciais ao redor de nosso planeta. Projete isso para milhões de anos à frente, e a maior parte desaparece puxada para a atmosfera ou despedaçada em pedaços pequenos demais para serem detectados. Ainda assim, uma verdadeira relíquia pode permanecer escondida no regolito de uma cratera, enterrada em uma caverna, protegida da erosão. Talvez não uma máquina, mas um artefato de informação, um objeto com baixa entropia e alta ordem, algo que, por sua própria improbabilidade, implica intencionalidade. E, no entanto, a possibilidade mais tentadora permanece esta: o sinal pode ser biológico. Uma civilização que aprendeu a codificar em DNA pode ter embutido mensagens nos genomas de organismos de vida longa líquens, esporos, extremófilos, informação armazenada em pares de bases. Uma linguagem literal da vida. Há até especulação entre bioinformatas de que certas regiões não codificantes do genoma humano, o chamado DNA lixo, poderiam, em princípio, carregar informações arbitrárias, padrões sem uma função conhecida, sequências que resistem à mutação não porque conferem uma vantagem evolutiva, mas porque foram projetadas para durar. Mas como poderíamos decodificar tal mensagem? Exigiria não apenas tradução, mas reconhecimento. Precisaríamos ver a intenção por trás da estrutura, distinguir o sinal da coincidência estatística. E precisaríamos entender a mente que o codificou, sua lógica, suas metáforas, sua linguagem de pensamento. Isso nos leva à beira da epistemologia.
Quais são os limites do que podemos saber se a inteligência vem em formas radicalmente diferentes da nossa biologicamente, cognitivamente, tecnologicamente? Podemos reconhecê-la. Carl Sagan disse uma vez: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Mas ele também advertiu que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A hipótese siluriana não afirma que civilizações antigas existiram. Apenas nos lembra que nossa certeza de sua ausência repousa sobre gelo surpreendentemente fino e nos desafia a perguntar o que não estamos vendo, porque não estamos preparados para olhar. No final, a busca por inteligência de tempo profundo não é apenas um empreendimento científico, é um ato de imaginação, uma forma de pensar sobre os limites do conhecimento, a natureza da memória e a fragilidade do legado. E talvez seja também um espelho. Ao perguntar o que pode ter vindo antes, perguntamos o que pode restar de nós. Quais serão nossos tecnofósseis? Quais serão nossas irreversibilidades? Ou a Terra, com o tempo, nos apagará com a mesma limpeza. O silêncio mais profundo não é a ausência de som, mas o desvanecimento da memória. E em termos cósmicos, a memória está sempre em risco não apenas da erosão e do tempo, mas da expansão acelerada do próprio espaço. O que começa em luz vívida termina em sussurros desviados para o vermelho, as vozes das estrelas, o sopro das galáxias, os artefatos do pensamento, tudo se estica em direção ao esquecimento. Mas talvez o silêncio final não seja um vácuo, mas um véu. Além dele, pode haver algo mais escondido não pela distância ou escala, mas por uma fronteira cognitiva. Se outra inteligência existiu antes de nós, seja aqui na Terra, ou muito além, ela pode não ter desaparecido, apenas não ter sido lida. E o não lido ainda pode ser descoberto. E se a civilização humana não for uma história de origem, mas um recomeço, não a primeira centelha de consciência, mas o reacender de uma chama uma vez acesa por outras mentes extinta, depois reacendida em uma nova época, com novas ferramentas, novas formas, mas a mesma curiosidade fundamental. Isso significaria que a consciência não é um acaso, mas uma característica, uma propriedade recorrente de sistemas complexos, emergindo onde quer que as condições sejam adequadas. Como a gravidade, não precisaria ser inventada, apenas descoberta. Como a matemática, não nos pertenceria, apenas passaria por nós. As estrelas podem saber disso. Elas observaram gerações inteiras de galáxias se formarem e se desvanecerem, em sua fusão e fogo. Elas criam os elementos que constroem a vida. O hidrogênio se torna hélio, o hélio se torna carbono, o carbono se torna a química da complexidade, e dessa complexidade, a possibilidade da cognição. Nesse sentido, cada estrela é uma semente, não da vida diretamente, mas de seu potencial. E cada planeta com água líquida, órbita estável e energia geológica é um cadinho. Em alguns desses mundos, talvez, a vida não apenas surgiu, ela despertou. Se a consciência é inevitável, então não estamos sozinhos, nem no espaço, nem no tempo. E se as civilizações surgem e caem em ciclos, suas mensagens podem não estar em máquinas, mas na memória codificadas em genomas, ciclos climáticos ou até mesmo no comportamento planetário. Podemos não ser seus descendentes por biologia, mas por padrão, por eco. A própria Terra pode ser a mensagem, sua resiliência, suas cicatrizes, seus ritmos, como um palimpsesto reescrito a cada época, carregando vestígios fantasmagóricos de cada inscrição anterior. Há até quem especule que os planetas podem se comportar como organismos autorreguladores, adaptativos, resilientes. A hipótese Gaia de James Lovelock propôs uma vez que a vida e a Terra coevoluem, estabilizando-se mutuamente através de ciclos de retroalimentação. Se uma civilização se tornasse suficientemente integrada com seu mundo, sua inteligência não seria mais distinta da biosfera, estaria em toda parte e em lugar nenhum. Não deixaria ruínas, mas guiaria a evolução planetária. Talvez. Então, o objetivo da civilização não seja a expansão, mas a assimilação. Não conquistar a natureza, mas tornar-se invisível dentro dela. Uma espécie de camuflagem suprema não de inimigos,
mas da extinção. Desta perspectiva, a falha em encontrar inteligências extraterrestres não se deve à sua raridade, mas à sua contenção. As civilizações mais barulhentas podem queimar mais brilhantemente e mais brevemente. As mais sábias podem ser as mais silenciosas de todas. E talvez ainda não sejamos sábios. Transmitimos nossa presença em ondas de rádio. Lançamos placas e sondas no vácuo. Raspamos, mineramos, queimamos e aceleramos sempre mais rápido. Sempre mais. Nossa memória é curta, nossos sistemas frágeis, mas nossa curiosidade é feroz. A luz leva 8 minutos para viajar do Sol até a Terra. Isso significa que tudo o que vemos no céu já está no passado. Mesmo a estrela mais próxima não é bem o que parece. Não neste momento. É o que foi. Essa ideia simples, mensurável, é também profunda. Significa que, quando olhamos para fora, olhamos para trás. Cada fóton que nos alcança é uma testemunha silenciosa de um tempo diferente. Um atraso cósmico está costurado no próprio ato de ver. Este atraso não é trivial. Uma estrela a 100 anos-luz de distância enviou sua luz antes da existência dos primeiros computadores eletrônicos. Algumas galáxias brilham de distâncias tão grandes que sua luz começou a jornada muito antes de nosso sistema solar se formar. Estas não são metáforas poéticas, são testemunhos da escala de tempo e espaço na qual existimos. Vemos o presente em nossas mãos, mas o céu nos mostra o que já se foi. Um telescópio é uma máquina do tempo apontada para cima. Distâncias em quilômetros desmoronam sob o peso desta escala cósmica. O que são 100 milhões de quilômetros até o Sol, quando a galáxia mais próxima está a milhões de anos-luz além disso? Unidades tradicionais se tornam absurdamente pequenas. Então, nós as abandonamos. Em vez disso, contamos em tempo segundos, horas, anos de luz. Um segundo-luz são 300 mil quilômetros. Um ano-luz são quase 10 trilhões de quilômetros. Nossa Terra, girando e se inclinando modestamente em sua órbita, está envolta em uma bolha de informação atrasada. Nós não vemos o espaço, vemos sinais antigos. No entanto, com esta simples conversão de distância em tempo, uma clareza notável emerge. Dizer que uma galáxia está a 10 milhões de anos-luz de distância é dizer que estamos testemunhando-a como era há 10 milhões de anos. A cada passo mais para fora, o universo revela mais de sua juventude. É como espiar através de camadas de sedimento, onde mais fundo significa mais antigo, e mais antigo significa mais estranho. Isso não é apenas uma realidade científica, é uma estrutura narrativa escrita no tecido do universo. Quanto mais longe você olha, mais primordial a história se torna. Até mesmo a escala do nosso próprio sistema solar, que parece vasta, se dobra rapidamente sob a perspectiva cósmica. A luz leva meras horas para cruzar de ponta a ponta, tocando a órbita de Plutão em cerca de 10 horas, mas para alcançar até mesmo a próxima estrela anos, para saltar para as estrelas além dessas séculos de viagem da luz. Nossa Via Láctea contém centenas de bilhões de estrelas, cada uma separada por espaços tão amplos que os vizinhos mais próximos são medidos em parsecs, uma unidade nascida da sutileza trigonométrica. Segure um dedo com o braço estendido, feche um olho, depois troque. O dedo salta. Isso é paralaxe, a mudança de perspectiva a partir de 2 pontos de vista. Os astrônomos usam a órbita da Terra como o braço estendido, com uma unidade astronômica de largura. Uma estrela próxima vista em junho aparecerá em uma posição ligeiramente diferente 6 meses depois. A partir dessa mudança, e do ângulo que ela cria, eles calculam a distância. Este método funciona bem para estrelas a algumas centenas de anos-luz de distância. Além disso, o ângulo se torna pequeno demais, as estrelas ficam imóveis demais. Então, os astrônomos recorrem ao brilho, o brilho absoluto de uma estrela próxima, conhecido pela paralaxe, torna-se uma vela para comparar com estrelas mais distantes e semelhantes. Quanto mais fraco um fósforo parece, mais longe ele deve estar, mas a luz enfraquece com a distância não linearmente, mas pelo quadrado, o dobro da distância é 4 vezes mais fraco. O universo não entrega sua profundidade facilmente. Cada medida é uma inferência. Cada distância é resultado de engenharia reversa a partir do atraso, da penumbra e da distorção. Além da nossa galáxia, flutuam mais galáxias, milhões delas.
Elas formam aglomerados e superaglomerados, estendendo-se pelo cosmos como veias na pedra. Cada uma é uma tempestade rodopiante de estrelas, composta por bilhões de membros. Essas galáxias não estão meramente distantes, são antigas. A luz delas começou sua jornada antes que a vida sequer se agitasse na Terra. O espaço entre as galáxias faz até mesmo a vastidão da Via Láctea parecer íntima. No entanto, em nosso próprio canto, as estrelas mostram seus segredos. Muitas não são solitárias, estão em pares, até mesmo trios famílias gravitacionais orbitando umas às outras em danças longas e lentas. Sistemas binários são comuns, e eles variam enormemente. Algumas estrelas orbitam umas às outras vagarosamente ao longo de décadas. Outras giram tão próximas que trocam matéria, calor e energia, mudando de forma e caráter com o tempo. O céu não é silencioso. Ele pulsa com movimento, com evolução, com competição. A distância média entre as estrelas, cerca de 1 parsec, é um abismo enorme. Isso é 20 milhões de vezes o diâmetro do nosso Sol. Assim, apesar do número deslumbrante de estrelas no céu, elas estão espalhadas esparsamente pelo espaço, cada uma solitária em sua esfera, mas sua variedade é infinita. As estrelas diferem em cor, brilho, massa e idade. Sua cor revela sua temperatura, e seu brilho esconde uma história de tamanho, calor e fúria interna. Imagine uma estrela não como um ponto de luz, mas como um globo de gás, suspenso no nada, mantido coeso pela gravidade e incandescente com fogo nuclear. As estrelas mais frias queimam em vermelho, as mais quentes, em azul-branco. Sua posição no diagrama de Hertzsprung-Russell, um mapa de características estelares, traça um caminho de anãs vermelhas fracas a gigantes azuis escaldantes. O Sol se situa entre as amarelo-brancas, um farol modesto com uma temperatura de superfície de quase 6.000 Kelvin. Não é nem jovem nem velho, nem grande nem pequeno. E, no entanto, o Sol é o limiar, é o padrão pelo qual os outros são julgados. Falamos de massas solares, de luminosidades solares. Nesse quadro, algumas estrelas brilham com a força de 10.000 sóis. Outras anãs brancas e anãs vermelhas sussurram com uma luz fraca e moribunda. Algumas têm superfícies tão quentes quanto 25.000 Kelvin. Outras pairam perto do limiar da fusão, mal irradiando. Algumas são meros fantasmas remanescentes densos e escuros, esfriando ao longo de éons. O universo permite essa diversidade. Ele a gera, a encoraja, e então observa enquanto as estrelas vivem, competem e morrem. O que vemos no céu não é estático, é história, é rivalidade, é a consequência da física se desenrolando ao longo de bilhões de anos. E cada vislumbre que capturamos é moldado pela verdade mais fundamental de todas. Estamos sempre olhando para o passado. A luz que nos alcança carrega mais do que distância e atraso. Codificado em cada onda e fóton está o temperamento da estrela que o criou, sua temperatura, seu ritmo, seu peso. A maioria das estrelas irradia de forma constante, mas algumas piscam e incham como corações vivos. Essas estrelas variáveis pulsam em brilho, suas camadas externas se expandindo e contraindo em respirações cósmicas. O ritmo não é aleatório, é preciso, muitas vezes diretamente ligado ao brilho intrínseco de uma estrela. Meça o pulso, e você conhece a potência. Meça a potência, e você conhece a distância. Essa relação, descoberta pela primeira vez por Henrietta Leavitt no início do século XX, deu aos astrônomos uma ferramenta tão elegante quanto poderosa. Quanto mais longa a pulsação de uma estrela variável, mais luminosa ela é. Ao comparar essa luminosidade verdadeira com o quão fraca ela parece da Terra, podemos medir sua distância. Essas estrelas, chamadas cefeidas, estão entre nossos faróis mais confiáveis. Elas povoam nossa galáxia e outras, brilhando como faróis através do mar do espaço. Algumas, como Polaris, pulsam suavemente, outras variam mais descontroladamente, mas cada uma é um metrônomo no escuro, marcando a profundidade do cosmos. Essas cefeidas não são meras curiosidades, são gigantes evoluídas, maiores e mais massivas que o Sol, aproximando-se do fim de suas vidas estelares. Sua luminosidade é tremenda, muitas vezes milhares de vezes a do Sol. Elas passaram por estágios anteriores de fusão, consumindo hidrogênio e agora oscilando enquanto suas estruturas internas buscam o equilíbrio. Nessas flutuações, elas cantam, suas superfícies ondulam, seus núcleos se agitam.
A luz estelar pisca, mas não em caos. Ela pisca com a precisão de um relógio construído em fogo. Mais profundamente dentro das estrelas, longe dos ritmos da superfície, algo mais íntimo ocorre. Um equilíbrio está sendo constantemente negociado. A gravidade puxa para dentro, a pressão empurra para fora. Para uma estrela existir, ela deve selar uma trégua perfeita entre o colapso e a explosão. O calor interno fornece a pressão. Esse calor vem de reações nucleares. Sem elas, a gravidade venceria. A estrela desabaria sobre si mesma e desapareceria. No núcleo do nosso Sol, a temperatura atinge 15 milhões de Kelvin. A pressão é tão intensa que o gás se comporta de maneira diferente de qualquer coisa que experimentamos na Terra. É plasma totalmente ionizado, com átomos despojados de seus elétrons. As partículas se movem com velocidade furiosa, colidindo umas com as outras, gerando radiação não em luz visível suave, mas em raios X severos. Essa radiação não flui livremente para a superfície. Ela é aprisionada, espalhada, absorvida e reemitida incessantemente, levando milhões de anos para escapar. A luz que vemos do Sol hoje começou sua jornada muito antes de os primeiros humanos andarem eretos. Isso não é uma metáfora, é um atraso embutido na anatomia do Sol. Os fótons que finalmente emergem ricochetearam 1 trilhão de vezes através de uma fornalha lotada de plasma. Somente quando alcançam as camadas externas convectivas, a energia pode subir mais rapidamente, transportada para cima por correntes de gás em ebulição, como água em uma panela. Em estrelas menores, a convecção domina. Nas maiores, a radiação carrega mais do fardo, mas, em todos os casos, a estrela encontra uma maneira de transportar sua energia do núcleo para a superfície e, em seguida, para o espaço. Este fluxo de energia não é silencioso. Dentro da estrela, ondas de pressão se movem som, em certo sentido, embora não no ar. Essas ondas acústicas refletem e refratam, criando padrões estacionários complexos. Cada estrela é uma câmara de ressonância, zumbindo com sua própria voz. No Sol, essas vibrações nos falam sobre o interior que não podemos ver. A heliosismologia, o estudo do som solar, revela a forma de seu núcleo, as profundezas de sua zona convectiva e a agitação oculta de suas camadas. O Sol não está parado, ele ressoa como um sino, sibila como vapor, e esses sons, embora silenciosos para nós, impulsionam mudanças físicas em sua atmosfera. As camadas mais externas, conhecidas como coroa, são paradoxalmente mais quentes que a superfície abaixo, 1 milhão de graus ou mais, aquecidas pelo fluxo caótico de som e magnetismo. A baixa densidade da coroa a impede de irradiar seu calor. Em vez disso, ela explode para fora, transportada por partículas carregadas no que chamamos de vento solar. Esta corrente de gás flui através do sistema solar, moldando as atmosferas planetárias, golpeando campos magnéticos e sussurrando para cada satélite e sonda. Outras estrelas possuem seus próprios ventos estelares, alguns gentis, outros selvagens. Alguns são tão intensos que despedaçam as estrelas com o tempo. O gás flui em rios, acelerado pela radiação e pelo magnetismo. Em algumas estrelas, a perda é lenta e melancólica. Em outras, é uma tempestade. O universo não impõe a serenidade. Algumas estrelas vivem como monges, outras morrem em chamas. No entanto, todas elas são alimentadas pelo mesmo motor fundamental, a fusão nuclear. Em seu coração, uma estrela é um reator. Ela funde hidrogênio em hélio, convertendo massa em energia. Mas este processo não é simples. Prótons são positivamente carregados. Eles se repelem. Para se fundirem, devem chegar inimaginavelmente perto, mesmo no centro do Sol, com temperaturas altíssimas e partículas em alta velocidade. A maioria das colisões não faz nada. Apenas ocasionalmente, 1 em 1 trilhão, o tunelamento quântico permite que um próton passe sorrateiramente pela barreira. Para tocar, para fundir. Este é o primeiro de 2 grandes empecilhos. O segundo é mais sutil. Mesmo quando 2 prótons se encontram e se ligam, eles precisam se transformar. Um próton deve se tornar um nêutron. Isso requer uma interação nuclear fraca, um evento quântico improvável. Em média, um próton no núcleo do Sol espera bilhões de anos para passar por essa mudança. Mas há tantos prótons que alguns estão sempre reagindo, mantendo o fogo aceso.
A fusão libera energia porque o núcleo de hélio resultante é ligeiramente menos massivo que os 4 prótons que o formaram. A massa que falta se torna energia, lançada para fora como calor e luz. O processo é conhecido como cadeia próton-próton. Em estrelas maiores, um ciclo mais complexo domina o ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio, ou CNO. Ele é menos dependente do acaso quântico e mais eficiente em temperaturas mais altas. Mas toda fusão em estrelas tem o mesmo objetivo: transformar massa em energia. Ao fazê-lo, resistir ao colapso. As estrelas não são estáticas, não são simples, são delicados atos de equilíbrio, mantidos entre a gravidade e a radiação, entre o colapso e a expansão. São motores antigos envoltos em fogo, sussurrando através do cosmos por meio da luz e do som. E, no entanto, até elas têm tempo de vida. Seu combustível não é infinito, sua paciência se esgota, e quando isso acontece, outra coisa começa. A morte de uma estrela começa em silêncio, seu núcleo, tendo passado milhões ou bilhões de anos transmutando hidrogênio em hélio, atinge um ponto de exaustão. O fogo diminui não em toda parte, mas no coração onde a fusão uma vez ardeu de forma limpa e constante. O que resta é uma cinza de hélio, quente e inerte. As camadas externas, ainda brilhando, ainda emitindo luz, não extraem mais energia de dentro. O equilíbrio se inclina. A gravidade, sempre paciente, retoma sua lenta invasão. O núcleo se contrai. Ao cair para dentro, ele libera energia gravitacional, aquecendo as camadas circundantes. Uma concha de hidrogênio fora do núcleo começa a queimar, reacendendo-se em uma fúria que empurra o envelope externo para fora. A estrela incha, sua superfície esfria, torna-se uma gigante vermelha. A transformação não é imediata, mas quando chega, é dramática. Uma estrela que antes brilhava com um brilho amarelo-branco constante agora brilha vermelha e vasta. Torna-se luminosa não por aumentar sua temperatura, mas por expandir sua superfície. Não é mais uma estrela tranquila da sequência principal. Está inchada, instável, perto do fim. Para estrelas de menor massa, aquelas semelhantes ou menores que o Sol, esta é a fase final de grandeza. O núcleo, composto de hélio, se contrai ainda mais. Quando a temperatura ultrapassa 100 milhões de Kelvin, o hélio se inflama em um flash. Não uma explosão, mas um evento de fusão rápido e descontrolado. O hélio se funde em carbono e oxigênio. O flash estabiliza o núcleo por um tempo. Um novo equilíbrio é alcançado. A gigante vermelha se estabiliza, ainda que brevemente. O envelope agora é tênue. Um forte vento estelar se forma, impulsionado tanto pela radiação quanto pela pressão. A estrela começa a se desfazer de suas camadas externas. Conchas de gás se afastam para o espaço, iluminadas pelo núcleo remanescente como lanternas na névoa. O que resta é uma anã branca, um núcleo nu, quente e pequeno, do tamanho da Terra. Ela não queima mais combustível, apenas esfria, irradiando o último calor de sua longa vida. A anã branca é densa, uma colher de chá dela pesaria toneladas. E, no entanto, ela brilha, fracamente por bilhões de anos. O Sol se tornará tal relíquia. Em 5 bilhões de anos, nossa estrela descartará sua atmosfera e descansará como uma brasa branca e pálida, brilhando fracamente no crepúsculo do tempo. Mas para estrelas com maior massa, o fim é muito mais violento. Elas queimam hidrogênio rapidamente, depois hélio, depois elementos mais pesados. O núcleo se torna em camadas, como uma cebola, cada casca fundindo um elemento diferente. Carbono em neônio, neônio em oxigênio, oxigênio em silício, silício em ferro. A cada novo processo de fusão, a temperatura e a pressão aumentam, mas há um limite. O ferro é esse limite. A fusão do ferro não libera energia, ela a consome. Quando o núcleo se enche de ferro, o motor para, a pressão externa da radiação desaparece. Nada detém a gravidade. O colapso começa. O núcleo desaba para dentro em milissegundos. Elétrons são esmagados contra prótons, formando nêutrons. A matéria se torna incompressível. O colapso para abruptamente, e o rebote envia uma onda de choque para fora. Nesse instante, neutrinos, aquelas partículas fantasmagóricas, jorram em vastos números, levando embora a energia. A onda de choque, auxiliada por essa súbita inundação, rasga a estrela, soprando suas camadas externas em uma detonação colossal, uma supernova. Por um breve período, a estrela ofusca toda a sua galáxia.
Uma supernova perto da Terra projetaria sombras à noite. Seria tão brilhante quanto a lua cheia. A explosão espalha elementos pesados: carbono, oxigênio, ouro, urânio pelo espaço. Essas são as sementes de novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, nova vida. Somos construídos a partir desses destroços. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o carbono em nossas células, todos forjados na morte estelar. O que resta após tal explosão depende da massa que ficou para trás. Se o remanescente tiver menos de cerca de 3 vezes a massa do Sol, o núcleo se estabiliza como uma estrela de nêutrons. Imagine uma esfera do tamanho de uma cidade, com 10 quilômetros de diâmetro, mais densa do que qualquer outra coisa no universo, exceto os buracos negros. Um dedal de matéria de uma estrela de nêutrons pesaria mais que uma montanha. A gravidade da superfície é tão imensa que qualquer objeto solto a 1 centímetro de altura atingiria o solo com a força de uma bomba. Estrelas de nêutrons muitas vezes giram rapidamente, seus campos magnéticos varrendo o espaço. Esses faróis rotativos são chamados de pulsares. A cada volta, eles emitem um pulso de radiação como o feixe de um farol. Alguns giram centenas de vezes por segundo, um borrão de matéria densa preso em um giro eterno. Mas se o remanescente for ainda mais massivo, nem mesmo a pressão de degenerescência de nêutrons pode deter o colapso. O núcleo continua caindo. Não há força na natureza forte o suficiente para detê-lo. O resultado é um buraco negro. Isso não é apenas um objeto, é uma fronteira no espaço e no tempo, além do horizonte de eventos. Nada escapa, nem luz, nem som, nem pensamento. O núcleo colapsa em um ponto de densidade infinita, uma singularidade. Ao seu redor, o espaço é distorcido além da compreensão. O próprio tempo desacelera à medida que você se aproxima. Cair em um buraco negro é desaparecer da história visível do universo. Sua luz final esticada e avermelhada até se desvanecer no silêncio. Buracos negros não vagam livremente, devorando estrelas ao acaso. Eles obedecem à gravidade como qualquer outra massa, mas quando se alimentam, o processo é espetacular. A matéria espirala para dentro, aquecendo a milhões de graus, emitindo raios X e raios gama. Em alguns casos, jatos vastos irrompem dos polos, esculpindo cavidades no meio interestelar. A alimentação não é silenciosa, é teatral, violenta, luminosa além da compreensão. A estrela se foi, a fusão acabou, mas seu legado persiste nos detritos espalhados por anos-luz, nos elementos dispersos por futuras gerações de estrelas, no núcleo silencioso que perdura como estrela de nêutrons ou buraco negro. Toda a galáxia é moldada por tais eventos. Todo planeta deve seu material aos fantasmas de sóis há muito mortos. A vida de uma estrela é longa e tranquila, sua morte é breve e cataclísmica, e nesse final, as sementes de novos mundos nascem. Na escuridão entre as estrelas, nuvens de gás flutuam silenciosamente grandes volumes de hidrogênio e hélio, tingidos com traços de elementos mais pesados. Por éons, elas permanecem quietas, frias, sem características, mas dentro dessas vastas extensões, a gravidade começa seu sussurro lento e implacável. Ligeiros desequilíbrios, talvez desencadeados por uma onda de choque passageira de uma antiga supernova ou pelo sutil puxão de uma nuvem vizinha, colocam as partículas em movimento. Regiões mais densas colapsam para dentro, atraindo mais massa. O processo acelera, a nuvem se fragmenta. Cada fragmento forma um glóbulo rotativo, o embrião de uma futura estrela. Essas protoestrelas, envoltas em véus de poeira, ainda não podem ser vistas em luz visível. Elas brilham fracamente em infravermelho, o calor se acumulando à medida que a gravidade comprime seus corações. O núcleo se aperta, a pressão sobe, a temperatura aumenta, mas, por milhões de anos, não há fusão. O calor é gravitacional, uma fornalha construída sobre a queda. À medida que a protoestrela se contrai, ela começa a girar mais rápido. Isso não é por escolha, mas por lei. O momento angular é conservado à medida que a massa colapsa. O disco giratório ao redor da protoestrela se achata e se espalha, formando o palco para o próximo ato, o nascimento de planetas. Dentro do disco, grãos de poeira se aglutinam. Colisões minúsculas formam aglomerados maiores. O jogo não é justo. Os maiores crescem mais rápido, atraindo corpos menores.
O que começa como poeira espalhada se torna um caos de rocha e gelo em queda, cada fragmento seguindo sua própria órbita, alguns espiralando para dentro, outros lançados para fora. Com o tempo, a dança gravitacional favorece os poucos. Embriões planetários emergem planetesimais do tamanho de montanhas, depois continentes. Alguns colidem e se estilhaçam, outros se fundem. Aqueles que resistem se tornam protoplanetas, seus caminhos mais circulares, sua massa suficiente para se moldarem em esferas. Gigantes gasosos se formam mais longe, onde as temperaturas frias permitem que gases voláteis se condensem. Esses mundos massivos atraem hidrogênio e hélio, crescendo rapidamente, seus núcleos envoltos em atmosferas profundas, mais perto da estrela, onde o calor afasta os gases. Os planetas terrestres permanecem áridos, rochosos, frágeis. No coração do sistema, a protoestrela finalmente atinge o limiar. Seu núcleo ultrapassa 10 milhões de Kelvin. O hidrogênio se inflama. A fusão começa. Um equilíbrio é alcançado. A atração da gravidade para dentro é igualada pelo empurrão da energia para fora. A estrela nasce. O Sol desperta. Sua luz feroz varre os remanescentes da nuvem gasosa, empurrando para trás os materiais de nascimento que a formaram. A radiação e o vento solar limpam os detritos, moldando a arquitetura remanescente do sistema. Os planetas que sobrevivem o fazem ao capricho dessa birra estelar, e seu destino é selado na geometria de suas órbitas. No caos inicial, os impactos são frequentes. O sistema solar interior se torna um campo de batalha. Asteroides e cometas bombardeiam a jovem Terra. Alguns trazem água, outros esterilizam a superfície com fogo. As cicatrizes permanecem em luas repletas de crateras, em eixos inclinados, em estranhas ressonâncias orbitais. Um impacto tardio e grande arranca um pedaço do lado da Terra. Os detritos se aglutinam em um satélite à Lua. Sua presença estabiliza a rotação da Terra, põe as marés em movimento e prende nosso planeta em um ritmo que nutrirá a vida futura. Após algumas centenas de milhões de anos, o bombardeio desacelera. O sistema solar se estabiliza. Os planetas giram silenciosamente em suas órbitas. Luas circulam planetas. E o Sol brilha com um brilho constante. Mas o Sol não está parado. Sua superfície se agita com convecção. Tempestades magnéticas se arqueiam para o espaço. O vento solar continua. Um vendaval eterno de partículas carregadas fluindo para fora, tocando cada planeta e pressionando contra o vácuo interestelar. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Os sinais que recebemos de sua superfície já são história. O que vemos não é o que é o que foi. Este atraso na luz não é exclusivo da nossa estrela, é a consequência universal da velocidade e da distância. Cada ponto no céu é um museu do passado. Quanto mais longe olhamos, mais antiga é a imagem. Uma galáxia a 10 milhões de anos-luz de distância aparece como era há 10 milhões de anos. Estamos cercados não por objetos no presente, mas por ecos fósseis de luz. Distância e tempo estão entrelaçados. Observar profundamente é espiar a história. Um telescópio é uma máquina do tempo, e o céu noturno é uma janela para momentos que já passaram há muito tempo. As estrelas mais próximas estão a anos-luz de distância. Sua paralaxe, o ligeiro desvio na posição aparente, enquanto a Terra se move ao redor do Sol, nos dá uma medida de sua distância, além de algumas centenas de anos-luz. Mesmo esse desvio é imperceptível. Devemos confiar na luminosidade, na cor e na impressão digital espectral para adivinhar sua distância. As estrelas em si variam imensamente. Algumas são anãs vermelhas, fracas e duradouras, destinadas a queimar por trilhões de anos. Outras são gigantes azuis massivas, queimando